Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Então, vamos ver nessa aula módulos, tá? Vamos ver a definição e resolver algumas equações modulares. Vamos começar? Módulo ou valor absoluto de um número real. A gente sempre fala que o módulo de qualquer número sempre sai positivo, tá? Então, o que é esse sempre sai positivo? Tá? Se eu tenho que x é um número real qualquer, tá? X. Lembrando que se é um número real, ele pode ser negativo, pode ser positivo, pode ser fracionário, pode ser de raiz, tá? Então, módulo de x, tá? Por que ele sai sempre positivo? Que se ele está em módulo, ele tem sempre duas possibilidades, tá? Ele vai ser o próprio x, se esse x for maior ou igual a zero, ou seja, se ele for positivo, tá? Então, se eu tiver, por exemplo, o módulo de 2, como 2 é positivo, é o próprio 2. Então, o módulo de x é o próprio x, tá? Módulo de raiz de 3 é o próprio raiz de 3, porque ele é positivo, número real positivo. E ele vai ser menos x se esse x for menor que zero, ou seja, se ele for um valor negativo, tá? Por isso que fala, sempre sai positivo. Então, vamos supor que ele seja menos 3, tá? Então, ele é menor que zero, ele é negativo, então ele é menos o x, porque quem tá no lugar do x é o menos 3, então menos o x, que é menos 3, e menos com menos fica mais 3, tá? Então, por isso que a gente fala que todo número em módulo, se ele for, sempre sai positivo, mesmo que ele seja negativo. O módulo de menos 5, então, na verdade, é menos 5 que sai mais 5, tá bom? Geometricamente, o que significa o módulo valor absoluto de um número real? Tá? Quando ele fala isso, na verdade, ele significa que é a distância desse número até o zero, tá? Então, distância medida é sempre positiva. Então, aqui, ó, o módulo de menos 3, que é 3. Então, a distância, na verdade, entre o menos 3 e o zero, igual a 3, tá? Módulo de 2, né? Então, a distância de 0 até 2, que é igual ao módulo de 2, que é igual a 2 unidades, tá? Então, sempre que você falar em medidas, distância, área, volume, elas são sempre positivas, tá? E quando ele falar valor absoluto, você sabe que ele está dentro do módulo. Então, por exemplo, módulo de 105, 105 é positivo, é o próprio 105. Módulo de 0 é 0. Módulo de menos 6,3, lembra que é sempre menos o 6,3, que ele sai mais 6,3, tá? Módulo de menos raiz de 7, então, é menos o raiz de 7, que é igual a mais raiz de 7. Módulo de menos 1/3, então, é menos 1/3, que vai ficar igual a mais 1/3. Então, agora, vamos calcular o valor de 2 vezes módulo de 6, então, é 2 vezes 6, que é igual a 12, tá? Menos 5 vezes 10, então, é menos 5 vezes o 10 positivo, menos 5 vezes 10, menos 50. 3 vezes módulo de menos 5 é 3 vezes o 5, que é igual a 15, tá? Menos 10 vezes módulo de 7 é mais 7, então dá menos 70, tá? Módulo de 7 é 7, mais módulo de menos 3, mais 3 igual a 10, tá? Módulo de 7 é 7, menos módulo de menos 3, que é mais 3, né? Igual a 7 menos 3, que é igual a 4. Módulo de menos 5, então, módulo de menos 5 é mais 5, menos módulo de menos 8 é mais 8. Então, 5 menos 8, que é igual a menos 3. Módulo de 5 menos 12, tá vendo que tá dentro do módulo? Então, primeiro eu resolvo o que está dentro do módulo, tá? E 5 menos 12 é menos 7, e aí fica módulo de menos 7, que é mais 7, tá? De novo, ó, tá dentro do módulo, então eu resolvo dentro primeiro, menos 6 menos 2,
Menos 8 em módulo, sai 8 positivo, tá? Mesma coisa aqui, ó, 5 vezes menos 3 é menos 15, módulo de menos 15 igual a mais 15, tá? Menos 2 vezes menos 10 igual a 20, e módulo de 20 é o próprio 20. Módulo de menos 3 ao quadrado, menos 3 ao quadrado é mais 9, então módulo de 9 é 9, tá? Módulo de menos 2 elevado ao cubo, menos 2 ao cubo é menos 8, e módulo de menos 8 é mais 8. Se o x for igual a 5, calcule os módulos a seguir. Então, se x é igual a 5, é só substituir o x por 5, né? Fica módulo de 5 mais 3, que é módulo de 8, que é igual a 8. Se x for igual a 5, fica módulo de 2 vezes 5 menos 20, que é módulo de 2 vezes 5, 10, menos 20, que é módulo de menos 10, que é igual a mais 10. Módulo de menos 8 menos o x, que é 5, vai ficar módulo de menos 13, que é igual a 13. Módulo de x ao quadrado menos 8 vezes x, que é 5, menos 100. Então, vai ficar 5 ao quadrado, 25, menos 8 vezes 5, que é menos 40, menos 100, que vai ficar 25 menos 40, menos 15, menos 100, módulo de menos 115, que é mais 115, tá? E módulo de menos ln de 5, então, mais ln de 5. Vamos resolver as equações com módulo. Então, eu tenho aqui, se o módulo de x igual a 5, tá? Então, vocês não concordam comigo que o x pode ser 5, né? Porque eu tenho que módulo de 5 é 5, é solução. Ou o x pode ser igual a menos 5, tá? Porque se eu colocar o menos 5 no lugar do x, módulo de menos 5 é 5 também. Então, ele tem duas soluções, ou duas possibilidades. Pode ser 5 ou menos 5, tá? Mesma coisa aqui embaixo. Se módulo de x mais 3 igual a 10, tá? Então, o x mais 3 pode ser igual a 10, e nesse caso, x igual a 10 menos 3, que é igual a 7, tá? Porque se eu substituir ali, eu vou ter o x por 7, vou ter 7 mais 3, né? Substituir o x por 7, que é igual a módulo de 10, que é 10. Ou o x menos x mais 3 pode ser igual a menos 10 também. Aí, nesse caso, menos 10 menos 3, que é igual a menos 13. Então, se o x for igual a menos 13, vou colocar ele no lugar do x também. Então, eu vou ter menos 13 mais 3, que é igual a módulo de menos 10, que é igual a 10 também, tá? Então, eu tenho também duas possibilidades, tá? Ele pode ser menos 13 ou ele pode ser igual a 10. Uma outra forma de eu resolver essas mesmas equações, tá? Que que a gente fala, expressa, né? Tirar do módulo. Como é que eu tiro do módulo? Você pode elevar ao quadrado dos dois lados, tá? E aí, eu tenho módulo de x ao quadrado, fica só x ao quadrado, e eu posso fazer isso porque ao quadrado fica sempre positivo, então ele vai sair do módulo. E 5 ao quadrado é igual a 25. Aí, caiu numa equação simples do segundo grau, tá? Se x está ao quadrado, ele passa como mais ou menos raiz quadrada de 25, ou seja, x igual a mais ou menos 5, tá? As mesmas soluções, tá? Menos 5 e 5. Mesma coisa aqui, x mais 3 igual a 10, posso elevar ao quadrado dos dois lados também. Como é uma equação, tudo que eu faço de um lado, se eu fizer do outro, tá ok. Aí, eu vou ter x mais 3 ao quadrado, eu posso tirar da raiz, porque ao quadrado eu sei que vai sair positivo, tá? E 10 ao quadrado igual a 100, tá? Então, eu tenho x mais 3 ao quadrado, resto o terço. Quadrado do primeiro,
mais 2 vezes o primeiro, vezes o segundo. Então, dá 6x, mais o quadrado do segundo, 3 ao quadrado, 9, que é igual a 100, tudo bem? E aí, eu vou ter x ao quadrado mais 6x mais 9, passo 100 para lá, menos 100, que é igual a 0. Vou resolver aqui em cima, que acabou o espaço. X ao quadrado mais 6x, 9 menos 100 é menos 91, que é igual a 0, tá? Caiu na função do segundo grau, posso resolver por Bhaskara, né? Eu somo o produto, vou resolver por Bhaskara. Delta igual a b ao quadrado, né? 6 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é menos 91, tá? Aí, eu vou ter que o delta vai ser igual a 400, e aí o meu x vai ser igual a menos o b mais ou menos raiz quadrada de delta dividido por 2 vezes a, que é menos 6 mais ou menos, o delta é 400, raiz de 400 é 20 dividido por 2. Aí, eu vou ter duas possibilidades também, menos 6 mais 20 dividido por 2, ou menos 6 menos 20 dividido por 2, tá? Aí, eu vou ter menos 6 mais 20 mais 14 dividido por 2, 7. Menos 6 menos 20, menos 26 dividido por 2, menos 13, tá? Lembra que tinha dado 7 e menos 13? Tá? 7 e menos 13. Tá? Então, outra forma de resolver a equação com módulo, ou seja, tirar do módulo. Então, vamos ver algumas propriedades do módulo. Módulo de x igual ao módulo de menos x para todo x pertencente aos reais. Então, para qualquer x, isso é verdadeiro, tá? Então, vamos supor que o x seja igual a 3, então, eu vou ter que módulo de 3 é igual ao módulo de menos 3. Módulo de 3 é 3 e módulo de menos 3 é 3 também, tá? Mesmo que esse x seja negativo, vamos supor que x seja igual a menos 10, tá? Aí, eu vou ter que módulo de menos 10 é igual a módulo de menos o menos 10. Módulo de menos 10 é 10, menos vezes menos mais é módulo de 10, então, 10 é igual a 10, tá? Então, isso é verdadeiro para qualquer valor de x, mas, atenção, o módulo de menos x não é igual a x para todo x pertencente aos reais, tá? Ele só é válido para x maior que ou igual a 0, só é válido para x positivo, para x negativo não, tá? Quer ver? Então, vamos supor que o x seja igual a menos 5. Então, eu vou ter módulo de menos 5, que é igual a x, que é menos 5. Então, aqui, menos vezes menos mais dá módulo de 5, que é igual a menos 5. Falso, né? Módulo de 5 é 5 e não é igual a menos 5, tá bom? Então, ele não é verdadeiro para x menor que 0, tá? Então, para x negativo, mas é verdadeiro para x positivo, quer ver? Vamos supor que o meu x seja igual a 2. Então, vou ter módulo de menos 2, que é igual a 2. Módulo de menos 2 é 2, então, 2 é igual a 2, tá bom? Vamos para a segunda propriedade de módulo, tá? Então, módulo de x ao quadrado é igual a módulo de x ao quadrado, que é igual a x ao quadrado. Quer ver? Se o x for igual, por exemplo, a 3, tá? Então, eu vou ter que módulo de 3 ao quadrado é igual ao módulo de 9, que é 9, tá? Módulo de 3 ao quadrado, então, fica 3 ao quadrado, que é 9, tá? E 3 ao quadrado igual a 9, tá? Agora, vamos testar com um número negativo. Vamos supor que y seja igual a menos 5, por exemplo. Então, eu tenho que módulo de menos 5 ao quadrado é módulo de 25, que é igual a 25. Módulo de menos 5
ao quadrado, tá? Módulo de menos 5, 5 ao quadrado, que é igual a 25. E menos 5 ao quadrado é igual a menos 5 vezes menos 5, que é mais 25. Tá bom? Mas, atenção, raiz quadrada de x ao quadrado é igual a x só para x maior ou igual a zero, ou seja, para x positivo. Para x negativo, ela é falsa. Quer ver? Então, vamos supor que o meu x seja igual a menos 3, por exemplo. Então, eu vou ter que raiz quadrada, né, de x ao quadrado, agora o meu x é menos 3 ao quadrado, igual a x, que é menos 3. Eu tenho que aqui fica raiz quadrada, menos 3 ao quadrado, 9. Raiz quadrada de 9 é 3, e não é igual a menos 3, tá bom? Então, só é válido para x positivo. Terceira propriedade. Módulo de x vezes y é igual ao módulo de x vezes módulo de y para todo x e y pertencente aos reais. Então, para qualquer x e y real, isso aqui é verdadeiro. Quer ver? Módulo de menos 3 vezes 2, então, é módulo de menos 6, que é igual módulo de menos 3 é 3, vezes módulo de 2, que é 2. Módulo de menos 6 é 6, e 3 vezes 2 igual a 6, tá vendo? Aqui, módulo de menos 5 vezes menos 4 dá 20, módulo de menos 5 é 5, vezes módulo de menos 4, que é 4. Módulo de 20 é 20, e 5 vezes 4 é 20 também. Belezinha? Você consegue perceber a diferença dessas três sentenças aí? Na questão 1, módulo de x igual a 8, então eu tenho que o x pode ser igual a 8 ou o x pode ser menos 8, tá? Agora, nessa segunda, se o x é igual a módulo de 8, então o x igual a 8, tá? Ele tem uma única solução, tá? Diferente de módulo de x igual a 8. Na 2, módulo de x igual a 9, também, o x pode ser igual a 9, ou o x pode ser igual a menos 9. Tá? Módulo de menos 9 é 9 também. Mas essa aqui, módulo de x, nunca vai ser igual a menos 9. Tá? Então, ela não tem solução. Tá? Então, solução vazia, né? Ou vazia, que é chaves assim. Tá? Na terceira, x ao quadrado igual a 36, então, se o x está ao quadrado, posso passar como mais ou menos raiz de 36, e aí eu tenho que o x igual a mais ou menos 6, tá? E é verdadeiro, porque se eu trocar o x por 6, 6 ao quadrado é igual a 36, e se eu trocar o x por menos 6 ao quadrado é igual a 36 também. Então, ele tem duas soluções, mais ou menos 6. Nesse caso aqui, ó, x igual a raiz quadrada de 36, o x só pode ser igual a 6. Então, tem uma única solução, tá? Então, vamos resolver umas equações com módulo. Na questão 1, tudo isso aqui está dentro do módulo igual a 10. Então, lembra, eu tenho duas possibilidades, tá? O 2x menos 8 por 6, ele pode ser igual a 10, ou o 2x menos 8 por 6 pode ser igual a menos 10, porque dentro do módulo fica positivo. Então, eu tenho duas possibilidades, ou seja, eu vou achar dois valores para x, tá? Resolvendo aqui, 2x menos 8 igual a 6 vezes 10, 60. 2x menos 8 igual a 6 vezes menos 10, menos 60. Então, 2x igual a 60, menos 8 passa para lá, mais 8. 2x igual a menos 60, menos 8 passa para lá, mais 8. Logo, eu tenho que 2x igual a 68 e 2x igual a menos 52, menos 60 mais 8. Logo,
x igual a 68 dividido por 2, que é igual a 34. E aqui x igual a menos 52 dividido por 2, que é menos 26. Tá? Então, eu tenho duas respostas. Na 2, tá? Tudo isso aqui está em módulo, mesma coisa. Então, eu também tenho duas possibilidades, tá? O x ao quadrado menos x menos 1, que está dentro do módulo, pode ser igual a 1, ou ele pode ser igual a menos 1, tá? Então, ou. E aí, é só ajustar x ao quadrado menos x menos 1, 1 passa para lá, menos 1 igual a 0. 1 passa para lá, mais 1 igual a 0. E aí, é só resolver. X ao quadrado menos x, menos 2 igual a 0. E aqui, x ao quadrado menos x, que é igual a 0. Caiu na função do segundo grau normal, tá? Então, aqui eu vou resolver por Bhaskara. Delta igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, dá 1 mais 8, que é 9. Logo, x igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta dividido por 2 vezes a. E aí, eu tenho minhas duas respostas, né, aqui. Vou ficar aqui embaixo. O x', que vai ser 1 mais 3 dividido por 2, que dá 4 por 2, que é 2. E o x duas linhas, que vai ser 1 menos 3 dividido por 2. 1 menos 3 menos 2 por 2 menos 1. Tá? Então, aqui tenho duas soluções. E aqui, ó, como é incompleta, eu não preciso fazer Bhaskara, né? Posso pôr o x em evidência. X vezes x ao quadrado menos 1, que é igual a 0. Opa, tirar o quadrado aqui, depois em evidência saiu um x. E aí, eu tenho aqui que a multiplicação que dá 0, né? Se é uma multiplicação que dá 0, esse x pode ser 0 e esse x menos 1 que está multiplicando também pode ser igual a 0, tá? Multiplicação que dá 0, por exemplo, se eu tenho a vezes b, que é igual a 0, eu posso afirmar que a é 0 ou que o b é 0, porque fica 0 vezes alguma coisa vezes 0. Ou os dois podem ser 0 também. Então, do mesmo jeito, como aqui é uma multiplicação também, ó, igual a 0 ou igual a 0, x igual a 0 ou x menos 1 igual a 0. Então, daqui eu tenho que x igual a 1, tá? Então, agora, me parece, né, que eu tenho 4 soluções, né? 0, 1, menos 1 e 2. Agora, eu tenho módulo de x mais 2 vezes módulo de x menos 15 igual a 0. Lembra das equações biquadradas que a gente tinha ali, que era x à quarta mais taranã, x ao quadrado mais 3 igual a 0? Que aí a gente substituía o y por x ao quadrado, que aí virava uma equação do segundo grau normal. Vou fazer a mesma coisa aqui, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou trocar o módulo de x por y, tá? Pode ser outra letra também. E aí, eu vou substituir na equação. Então, vai ficar y ao quadrado mais 2y menos 15 igual a 0. Aí, virou uma equação de segundo grau normal, vou resolver. Fazer o delta, fazer Bhaskara, né? b ao quadrado menos 4 vezes a vezes o c. 4 vezes 15, 60, mais 4, 64. Logo, y igual menos a mais ou menos raiz do delta, que é 64, dividido por 2a. E aí, eu tenho duas possibilidades, né? Pode ser menos 2 mais 8, dividido por 2, ou o y duas linhas, ou colocar uma linha, duas linhas, menos 2, menos 8, dividido por 2. Então, menos 2 mais 8, 6, dividido por 2, 3. Menos 2, menos 8, menos 16, por 2, menos... menos 2, menos 8, menos 10, dividido por 2, menos 5, tá? Então, eu achei o valor de y, eu preciso achar o valor do x, tá? Eu sei que módulo de x igual a y. Então, eu tenho que módulo de x, um y é 3, certo?
E aqui eu tenho que x pode ser 3 ou x igual a menos 3, tá? E aí, me deu outra possibilidade, que módulo de x igual a menos 5, tá? E daqui eu falo que impossível, né? Módulo de qualquer coisa sempre vai ser positivo e nunca vai dar negativo, muito menos o menos 5, tá bom? Ou seja, a solução nesse caso são só essas duas aqui, ó. Menos 3 e 3. Se eu for comparar dois módulos, então módulo de x igual ao módulo de y, tá? Considerando que se eu tenho módulo de x, se fosse igual a 3, eu falaria que era igual a 3 ou que é igual a menos 3, não é? Nesse princípio, eu vou fazer a mesma coisa. Módulo de x vai ser igual a y ou x igual a menos y, certo? Só que o y também está em módulo. Então, posso falar que y vai ser igual a x ou que y vai ser igual a menos x, tá? Então, me parece que eu tenho 4 possibilidades, mas não. O que acontece? X igual a y é igual a essa aqui, né? Se eu trocar de lugar, y igual a x igual a y. Então, essas duas aqui é uma possibilidade só, x igual a y, tá? E a mesma coisa para essas duas, ó. X igual a menos y, se eu trocar de lugar, a menos x passa para lá, fica x, o y passa para lá, fica menos y. Tá vendo que elas ficam iguais? Então, elas representam uma possibilidade também, y igual a menos, ou x igual a menos y, tá bom? Então, quando eu tiver a comparação de dois módulos, tá? Então, eu penso assim, né? X igual a y e x igual a menos y. Por exemplo, vamos supor que eu tenho ali, ó, módulo de 2x igual a módulo de x mais 3, por exemplo, tá? Então, eu vou ter que 2x igual a x mais 3 ou 2x igual a menos o x mais 3, belezinha? Ou, e aí é só resolver. Vamos resolver aqui, já que a gente está aqui. X passa para lá menos x, que é igual a 3, então eu tenho que x igual a 3. Aqui 2x igual a distributiva, né, ó? Então, menos x menos 3. Não pode esquecer da distributiva. Então, 2x menos x para lá mais x igual a menos 3. 3x igual a menos 3. Logo, x igual a menos 1, tá? Então, tenho duas soluções. Vamos testar só para ver? Se o x for igual a 3, eu vou substituir o x por ali. Então, eu vou ter módulo de 2 vezes 3, que tem que ser igual ao módulo de 3 mais 3. 2 vezes 3, 6, módulo de 6, que é igual ao módulo de 6. Tá vendo? É a solução, né? Coloquei módulo de novo. 6 igual a 6, então, solução ok, tá? Se o x for igual a menos 1, ó, também vou substituir ali, ó, 2 vezes menos 1 em módulo, que é igual ao módulo de menos 1 mais 3. Então, fica módulo de menos 2, que é igual ao módulo de 2, e 2 é igual a 2. Solução também, tá bom? Então, nesse caso, solução igual a 3 e menos 1. Aqui é a comparação de módulos. Então, lembra, eu posso separar em duas, 3x igual a 5x menos 6, ou 3x igual a menos o 5x menos 6, tá? Então, posso fazer as duas possibilidades. E aí, eu tenho que 3x, 5x passa para lá, menos 5x, que é igual a menos 6. 3x menos 5x menos 2x, que é igual a menos 6, logo x igual a 3, tá? E aqui, 3x igual a distributiva, menos 5x, menos vezes menos 6, mais 6. Aí, eu tenho 3x, menos 5 passa para lá, mais 5, que é igual a 6. Então, eu tenho 8x igual a 6, x igual a 6 sobre o 8, ou até simplificando por 2, dá 3 quartos, tá? Então, eu tenho as duas soluções.
3 e 3/4, tá? Aqui, módulo, só que o 2 não tá em módulo, né? Então, separa em duas também. 2x menos 10, 5x mais 3 igual a 2, ou 2x menos 10 dividido por 5x mais 3 igual a menos 2, tá? Ainda continuo com duas possibilidades. Então, eu vou ter 2x menos 10 igual. Tá dividindo, passa multiplicando tudo o 2. Então, eu tenho que usar a distributiva, tá? Ó, tudo. Então, 2x menos 10 igual a 2 vezes 5, 10x, 2 vezes 3, mais 6. Tá? Então, tenho 2x, 10 passa para lá, menos 10x, que é igual a 6, mais 10, menos 8x igual a 16, logo x igual a menos 2, tá bom? E aqui também, 2x menos 10 igual a menos 2, tá dividindo, passa multiplicando. Tá? Então, eu tenho 2x menos 10 igual a distributiva, menos 10x, menos 6. Ou seja, eu vou ter 2x mais 10x, o menos 10 passa para lá, o menos 10 passa para lá, mais 10, 12x igual a 4. Logo, x igual a 4 sobre 12, tá? Ou simplificando, 1/3. Tá? Então, duas soluções também. Menos 2 e 1/3. Tá bom, gente? Então, por hoje é só. Um beijo, até a próxima. Então, para finalizar, vamos resolver só essa questão 7, tá bom? Nessa equação, ó, em especial, tá em módulo aqui, ok, mas aqui igual a 3x. O que acontece? Eu tenho que verificar antes, né, o domínio dessa função. Por quê? Se eu tivesse, por exemplo, módulo de x igual a menos 5, isso aqui não existe, não tem solução, tá? Como eu considero que o x pode assumir qualquer valor, e no caso não pode assumir qualquer valor, porque se esse resultado do módulo é igual a 3x, significa que o 3x ele não pode ser o quê? Negativo. Então, 3x tem que ser maior que 0, logo x tem que ser maior que 3 está multiplicando, passa dividindo, 0 dividido por 3 é 0. Então, o meu x ele tem que ser maior que 0, tá bom? Agora, eu vou resolver normalmente. Eu teria que 2x menos 7 é igual a 3x, ou 2x menos 7 igual a menos 3x, tá? Agora, eu resolvo e depois eu vejo se o meu x está dentro do meu domínio ali, tá? Então, 2x menos 3x menos 7 passa para lá, mais 7, menos x igual a 7, logo x igual a menos 7. E aqui na outra, 2x menos 3x passa para lá, mais 3x igual a mais 7. Então, 5x igual a 7, logo x igual a 7/5, tá bom? E aí, o que acontece, ó? Só vai valer essa solução aqui, ó. A única solução que eu tenho é x igual a 7/5. Porque aqui, ó, x igual a menos 7, ó, tá fora do domínio. O x tem que ser maior que 0, tá? Porque se você pensar bem, né, não é 3x? Se o x for igual a menos 7, vai dar igual a menos 21. Aí, eu teria que módulo de 2x menos 7 seria igual a menos 21, que não existe, né? Igual ali em cima. Tudo bem?